Você sente que sua vida cristã perdeu força? Que suas orações não têm mais poder? Que sua fé está morna? Que não consegue vencer os mesmos pecados que vencia antes? Você não está sozinho. Existe uma epidemia de fraqueza espiritual na igreja moderna. Cristãos que começaram bem, mas perderam vigor, que tinham paixão por Deus, mas esfriaram, que demonstravam poder espiritual, mas agora vivem na mediocridade. A pergunta que atormenta é: por quê? O que aconteceu? Onde a força se perdeu? Como a chama se apagou? Em 2 Timóteo, sua última carta, Paulo não apenas alertou sobre tempos difíceis. Ele diagnosticou precisamente as causas da fraqueza espiritual. Não especulou sobre possíveis problemas. Revelou as raízes exatas da degeneração cristã. Paulo escreveu para Timóteo porque viu sinais de fraqueza nele. Por esta causa, te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti. Em 2 Timóteo 1:6. O dom estava adormecido. A chama estava se apagando. A força estava diminuindo. E Paulo sabia exatamente por quê. Não eram problemas externos. Não era perseguição romana. Não eram ataques demoníacos. Eram escolhas internas, decisões pessoais, negligências espirituais. As mesmas causas que enfraqueceram Timóteo estão enfraquecendo milhões hoje. Os mesmos erros que apagaram sua chama estão diminuindo o fogo de uma geração inteira. Mas Paulo não apenas diagnosticou, ele prescreveu. Não apenas expôs problemas, ofereceu soluções. Não apenas identificou fraquezas, revelou como recuperar força. Hoje você descobrirá as 7 causas da fraqueza espiritual segundo Paulo. E mais importante, descobrirá como reverter cada uma delas. Porque fraqueza espiritual não é destino, é escolha, não é maldição, é consequência, não é permanente, é reversível. Se você reconhece fraqueza em sua vida espiritual, se sente que perdeu o poder que uma vez teve, se quer recuperar vigor que se foi, prepare-se para um diagnóstico preciso e para uma prescrição eficaz. Paulo vai explicar exatamente o que está acontecendo com você. Você está pronto para a verdade? A primeira causa da fraqueza espiritual que Paulo diagnostica está em 2 Timóteo 1:7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, mas de fortaleza, e de amor e de moderação. Timóteo estava sendo dominado pelo medo, e isso estava apagando o dom de Deus em sua vida. O medo é um vírus espiritual que se multiplica rapidamente. Começa pequeno, uma preocupação, uma ansiedade, uma insegurança. Mas se não for tratado, contamina toda a vida espiritual, paralisa a fé, bloqueia orações, impede ministério. Paulo percebeu que Timóteo estava com medo. Medo de quê? Da responsabilidade ministerial, das críticas por sua juventude, da oposição que enfrentaria, do abandono que outros sofreram, da solidão da liderança, e esse medo estava literalmente apagando os dons espirituais de Timóteo. Te lembro que despertes o dom de Deus que existe em ti, em 2 Timóteo 1:6. O dom não morreu, apenas adormeceu sob o peso do medo. O medo é criptonita espiritual, drena poder sobrenatural. Você pode ter unção, mas se tem medo, a unção fica inoperante. Pode ter dons, mas se há temor, os dons ficam inativos. Pode ter chamado, mas se existe terror, o chamado fica silenciado. Sinais de que o medo está enfraquecendo você espiritualmente. Primeiro, você evita situações que exigem fé. Prefere zona de conforto a desafios espirituais. Escolhe segurança natural, em vez de aventuras sobrenaturais. Segundo, suas orações são limitadas por realismo. Você ora apenas por coisas que considera possíveis. Não pede milagres porque tem medo de que não aconteçam. Limita petições ao que julga razoável. Terceiro, você hesita em obedecer orientações divinas que parecem arriscadas. Quando Deus dirige para algo fora da zona de conforto,
você inventa desculpas. Racionaliza desobediência como prudência. Quarto, você se compara constantemente com outros, alimentando inseguranças. Fulano é mais capacitado, Ciclano tem mais experiência, Beltrano é mais ungido. Comparações geram medo de inadequação. Paulo sabia que medo é escolha, não destino. Deus não nos deu espírito de temor. Se você tem medo, não veio de Deus. Veio de outra fonte. E você pode escolher rejeitá-lo. Como vencer o medo que enfraquece? Primeiro, identifique medos específicos. Não fique na generalização. Que exatamente você teme? Fracasso, rejeição, responsabilidade, crítica, inadequação. Nomeie o medo. Segundo, confronte medos com promessas bíblicas. Para cada medo específico, encontre promessa específica de Deus. Não cite versículos genericamente. Aplique promessas precisamente às suas ansiedades. Terceiro, pratique coragem em situações pequenas. Coragem é músculo que se fortalece com o exercício. Comece enfrentando medos menores para desenvolver força para medos maiores. Quarto, lembre-se de vitórias passadas, quando Deus o livrou antes, quando demonstrou fidelidade anteriormente. Use histórico de fidelidade divina para combater temores presentes. Paulo ofereceu a Timóteo o antídoto para o medo: fortaleza, amor e moderação. Fortaleza que vem de Deus. Amor que expulsa temor. Moderação que traz equilíbrio mental. O medo quer convencê-lo de que você não é capaz. Paulo lembra que Deus não dá espírito de incapacidade. O medo sussurra que você vai falhar. Paulo declara que Deus dá espírito de fortaleza. Quando você expulsa o medo, os dons de Deus despertam. A unção flui livremente. O poder opera sem impedimentos. A fé funciona sem obstáculos. A primeira causa da fraqueza espiritual é permitir que o medo domine onde a fé deveria reinar. A segunda causa da fraqueza espiritual que Paulo diagnostica está em 2 Timóteo 1:8. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor, nem de mim, que sou seu prisioneiro. Antes, participa das aflições do Evangelho segundo o poder de Deus. Timóteo estava se envergonhando de testemunhar sobre Cristo. A vergonha é ácido espiritual. Corrói a integridade da fé. Quando você se envergonha de Jesus publicamente, algo morre dentro de você espiritualmente. Não é apenas questão de timidez, é traição silenciosa que enfraquece a alma. Timóteo tinha motivos compreensíveis para sua vergonha. Paulo estava preso. O cristianismo estava sendo perseguido. Associar-se com prisioneiros políticos não era estrategicamente inteligente. Manter perfil baixo parecia sabedoria. Mas Paulo sabia que essa vergonha estava matando a vida espiritual de Timóteo. Porque quando você se envergonha de Jesus, Jesus se envergonha de você. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem. Em Lucas 9:26. A vergonha do testemunho se manifesta de várias formas. Primeiro, você evita mencionar Jesus em conversas naturais. Fala de tudo, menos de fé. Discute política, esportes, trabalho, mas nunca toca em temas espirituais. Segundo, você adapta comportamento para não parecer muito religioso. Modera a santidade para se encaixar em grupos. Compromete padrões para ganhar aceitação. Esconde identidade cristã para evitar desconforto. Terceiro, você sente alívio quando ninguém sabe que é cristão. Prefere anonimato espiritual. Gosta quando pode passar despercebido religiosamente. Evita situações onde teria que se posicionar como crente. Quarto, você racionaliza silêncio como sabedoria. Não é momento apropriado. Não quero forçar religião em ninguém. Vou testemunhar através do exemplo. Desculpas espirituais para a covardia carnal.
A vergonha do testemunho cria ciclo vicioso de enfraquecimento espiritual. Quanto mais você se cala sobre Jesus, mais difícil fica falar. Quanto mais esconde sua fé, mais ela definha. Quanto mais evita testemunhar, menos tem para testemunhar. Por que cristãos se envergonham de testemunhar? Primeiro, medo da rejeição. Não querem ser vistos como fanáticos religiosos. Preferem aprovação humana à aprovação divina. Segundo, falta de convicção real. É difícil testemunhar sobre algo que não transformou sua vida. Se Jesus não fez diferença real, por que falar sobre ele? Terceiro, ignorância sobre identidade em Cristo. Se você não sabe quem é em Jesus, fica inseguro sobre representá-lo. Identidade fraca produz testemunho fraco. Quarto, preocupação com inadequação pessoal. Como vou falar de Jesus se tenho tantos defeitos? Espera a perfeição pessoal antes de testemunhar sobre perfeição de Cristo. Como vencer vergonha do testemunho? Primeiro, entenda que testemunhar sobre Jesus é privilégio, não obrigação. Você não está vendendo produto defeituoso. Está compartilhando a melhor notícia do universo. Segundo, comece com testemunho pessoal simples. Não precisa ser teólogo para contar o que Jesus fez em sua vida. Experiência pessoal é irrefutável. Terceiro, lembre-se de que Jesus não se envergonha de você. Ele assumiu sua humanidade, seus pecados, sua vergonha na cruz. Como você pode se envergonhar dele? Quarto, pratique testemunhar em situações seguras primeiro. Com familiares cristãos, em pequenos grupos, com amigos próximos. Desenvolva coragem gradualmente. Paulo sabia que testemunhar fortalece quem testemunha. Quando você declara publicamente sua fé, algo se solidifica internamente. Quando confessa Jesus abertamente, ele o confessa diante do Pai. A vergonha do testemunho é como cortar a artéria espiritual. Você literalmente sangra poder divino. Para de receber força celestial. Perde vitalidade sobrenatural. Mas quando você volta a testemunhar corajosamente, a vida espiritual se renova. O poder volta a fluir. A unção se reanima. A força se restaura. A segunda causa da fraqueza espiritual é envergonhar-se de testemunhar sobre Cristo publicamente. A terceira causa da fraqueza espiritual que Paulo diagnostica está em 2 Timóteo 3, 14 e 15. Tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste, e que desde a meninice sabes as sagradas letras que podem fazer-te sábio para a salvação pela fé que há em Cristo Jesus. Paulo estava lembrando Timóteo de algo que ele estava negligenciando: as Escrituras. E essa negligência estava diretamente relacionada ao seu enfraquecimento espiritual. Sem alimentação bíblica regular, qualquer cristão definha espiritualmente. As sagradas letras não são decoração espiritual, são alimento para a alma. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Em Mateus 4:4. Negligenciar Escrituras é como parar de comer fisicamente. Desnutrição espiritual é inevitável. Paulo sabia que conhecimento bíblico de Timóteo vinha desde a meninice. Ele não era ignorante das Escrituras. Conhecia textos, sabia doutrinas, mas conhecimento passado não substitui nutrição presente. Muitos cristãos vivem de reservas bíblicas acumuladas no passado. Baseiam vida espiritual em conhecimento adquirido anos atrás. Não se alimentam fresquinho da palavra diariamente, e essa deficiência nutricional espiritual os enfraquece progressivamente. A negligência das Escrituras se manifesta de várias formas. Primeira, leitura bíblica se torna ritual, não relacionamento. Você lê versículos sem absorver significado. Cumpre dever religioso sem receber revelação. Segunda,
Você substitui leitura bíblica por livros cristãos. Prefere comentários sobre a Bíblia à própria Bíblia. Lê mais sobre Deus que palavras de Deus. Opiniões humanas sobre verdade divina. Terceira, sua vida devocional se torna inconsistente. Alguns dias você lê, outros não. Quando está ocupado, a Bíblia é a primeira coisa que você abandona. Trata a palavra de Deus como opcional. Quarta, você usa versículos apenas para justificar decisões já tomadas. Busca textos que apoiem suas preferências. Não deixa que escrituras orientem escolhas. Usa a Bíblia como cartório, não como GPS. A negligência bíblica cria ciclo vicioso. Quanto menos você lê, menos tem apetite por leitura. Quanto menos se alimenta da palavra, menos sente fome dela. Desnutrição espiritual reduz apetite espiritual. Por que cristãos negligenciam escrituras? Primeiro, falta de compreensão sobre importância vital. Vêem Bíblia como livro informativo, não como alimento transformativo. Segundo, preguiça mental. Leitura bíblica requer concentração. Meditação demanda esforço, e a cultura moderna prefere entretenimento passivo a exercício mental ativo. Terceiro, busca por novidades espirituais. Acham a Bíblia repetitiva. Preferem livros novos, pregações diferentes, revelações frescas. Não compreendem que familiaridade com escrituras é força, não fraqueza. Quarto, frustração com dificuldades de compreensão. Quando encontram textos difíceis, desistem. Não perseveram através de passagens challenging. Querem cristianismo fácil. Como reverter negligência bíblica? Primeiro, estabeleça compromisso diário com leitura. Não quantidade extensa, mas consistência absoluta. Melhor 5 minutos diários que 2 horas semanais. Segundo, leia para relacionamento, não para informação. Converse com Deus sobre textos lidos. Pergunte: Senhor, o que o Senhor quer me ensinar hoje? Transforme leitura em diálogo. Terceiro, aplique imediatamente insights recebidos. Não acumule conhecimento bíblico sem prática. Obediência a revelações pequenas qualifica para revelações maiores. Quarto, memorize versículos estratégicos. Palavra memorizada fica disponível 24/7 para orientação, consolo, poder. É alimento portátil para a alma. Paulo sabia que toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redar, para corrigir, para instruir em justiça, em 2 Timóteo 3,16. Não são palavras humanas sobre Deus, são palavras de Deus para a humanidade. Quando você negligencia Escrituras, perde acesso ao poder que pode fazer-te sábio para a salvação. Perde nutrição que fortalece a alma. Perde orientação que dirige vida. Mas quando você retorna à alimentação bíblica regular, força espiritual se renova. Discernimento se aguça. Fé se fortalece. Poder se restaura. A terceira causa da fraqueza espiritual é negligenciar as Escrituras como alimento diário para a alma. A quinta causa da fraqueza espiritual que Paulo diagnostica está em 2 Timóteo 4,10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo identificou a raiz do problema de Demas: amor excessivo ao mundo atual. E essa mesma causa está enfraquecendo milhões hoje. Demas não se tornou ateu. Não negou Jesus publicamente. Não abraçou heresia declarada. Simplesmente amou o presente século. Preferiu mundo present à eternidade future. E essa escolha o enfraqueceu até o ponto de abandonar ministry completely. Amor ao mundo presente é sedução sutil. Não begins com rejection declarada de faith. Starts com shift gradual de priorities. Valores eternos are slowly replaced por concerns temporais. Perspective celestial gives way para focos terreno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, em 1 João 2,15. Não é statement extremo, é diagnóstico preciso.
World love e God love são mutually exclusive. Como o amor ao mundo presente manifesta. Primeiro, suas decisions são primarily driven por temporal considerations. Você chooses jobs, relationships, locations based on immediate benefits, not eternal impact. Segundo, você measures success por standards mundanos. Money, status, recognition, pleasure se tornam primary metrics para evaluate life. Spiritual growth, character development, eternal rewards take second place. Terceiro, suas conversations focus mais on temporal affairs que eternal realities. Você talks enthusiastically sobre sports, politics, entertainment, mas struggles para discuss spiritual matters com mesma passion. Quarto, você feels mais excitement sobre worldly achievements que spiritual victories. Promotion at work generates mais enthusiasm que answered prayer. New purchase brings mais satisfaction que spiritual breakthrough. O amor ao mundo presente creates spiritual anemia, drains energy que deveria ser directed toward eternal purposes, diverts attention from kingdom priorities para material pursuits. Por que Christians fall into world love? Primeiro, immediate gratification versus delayed eternal rewards. World offers instant satisfaction. Eternity requires faith and patience. Segundo, visible versus invisible realities. Worldly success é tangible. Spiritual achievements são often unseen. Human nature gravitates toward what can be immediately perceived. Terceiro, pressure to fit in socially. Standing out as different requires courage. Conforming para world standards provides acceptance and comfort. Quarto, lack of eternal perspective. When você loses sight de eternal significance, temporal things appear disproportionately important. Como overcome amor ao mundo presente? Primeiro, regularly meditate on eternidade. Set your affection on things above, not on things on the earth. In Colossenses 3:2. Deliberate focus on eternal realities adjusts perspective. Segundo, evaluate decisions através de eternal lens. Before making choices, ask, how will this impact minha relationship com God? My eternal destiny? My spiritual growth? Terceiro, invest in eternal treasures. Lay up for yourselves treasures in heaven, em Mateus 6:20. Put time, energy, resources into things que will last forever. Quarto, limit exposure para worldly influences que distort values. Media, entertainment, relationships que promote world love should be carefully monitored and limited when necessary. Demas started strong in ministry but gradually weakened because his heart shifted from eternal para temporal. Sua love for presente século overcame his commitment para eternal kingdom. When você love world present, spiritual strength inevitably decreases. Energy flows toward temporal pursuits. Passion para Deus diminishes. Commitment para spiritual disciplines weakens. But when você reorient heart toward eternidade, spiritual vigor returns. Perspective clears. Priorities realign. Strength renews. A quinta causa da fraqueza espiritual é amar mais o presente século que a eternidade vindoura. A quinta causa da fraqueza espiritual que Paulo diagnostica está em 2 Timóteo 4:10. Porque Demas me desamparou, amando o presente século. Paulo identificou a raiz do problema de Demas, amor excessivo ao mundo atual. E essa mesma causa está enfraquecendo milhões hoje. Demas não se tornou ateu. Não negou Jesus publicamente. Não abraçou heresia declarada. Simplesmente amou o presente século. Preferiu mundo present à eternidade future. E essa escolha o enfraqueceu até o ponto de abandonar ministry completely. Amor ao mundo presente é sedução sutil. Não begins com rejection declarada de faith. Starts com shift gradual de priorities.
Valores eternos are slowly replaced por concerns temporais. Perspective celestial gives way para focus terreno. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele, em 1 João 2,15. Não é statement extremo, é diagnóstico preciso. World love e God love são mutually exclusive. Como o amor ao mundo presente manifesta. Primeiro, suas decisions são primarily driven por temporal considerations. Você chooses jobs, relationships, locations based on immediate benefits, not eternal impact. Segundo, você measures success por estándares mundanos. Money, status, recognition, pleasure se tornam primary metrics para evaluate life. Spiritual growth, character development, eternal rewards take second place. Terceiro, suas conversations focus mais on temporal affairs que eternal realities. Você talks enthusiastically sobre sports, politics, entertainment, mas struggles para discuss spiritual matters com mesma passion. Quarto, você feels mais excitement sobre worldly achievements que spiritual victories. Promotion at work generates mais enthusiasm que answered prayer. New purchase brings mais satisfaction que spiritual breakthrough. O amor ao mundo presente creates spiritual anemia, drains energy que deveria ser directed toward eternal purposes, diverts attention from kingdom priorities para material pursuits. Por que Christians fall into world love? Primeiro, immediate gratification versus delayed eternal rewards. World offers instant satisfaction. Eternity requires faith and patience. Segundo, visible versus invisible realities. Worldly success é tangible. Spiritual achievements são often unseen. Human nature gravitates toward what can be immediately perceived. Terceiro, pressure to fit in socially. Standing out as different requires courage. Conforming para world standards provides acceptance and comfort. Quarto, lack of eternal perspective. When você loses sight de eternal significance, temporal things appear disproportionately important. Como overcome amor ao mundo presente? Primeiro, regularly meditate on eternidade. Set your affection on things above, not on things on the earth. In Colossenses 3:2. Deliberate focus on eternal realities adjusts perspective. Segundo, evaluate decisions através de eternal lens. Before making choices, ask, how will this impact minha relationship com God, my eternal destiny, my spiritual growth? Terceiro, invest in eternal treasures. Lay up for yourselves treasures in heaven, em Mateus 6:20. Put time, energy, resources into things que will last forever. Quarto, limit exposure para worldly influences que distort values. Media, entertainment, relationships que promote world love should be carefully monitored and limited when necessary. Demas started strong in ministry but gradually weakened because his heart shifted from eternal para temporal. Sua love for presente século overcame his commitment para eternal kingdom. When você love world present, spiritual strength inevitably decreases. Energy flows toward temporal pursuits. Passion para Deus diminishes. Commitment para spiritual disciplines weakens. But when você reorient heart toward eternidade, spiritual vigor returns. Perspective clears. Priorities realign. Strength renews. A quinta causa da fraqueza espiritual é amar mais o presente século que a eternidade vindoura. A sexta causa da fraqueza espiritual que Paulo diagnostica está em 2 Timóteo 2:3. Sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Paulo percebeu que Timóteo estava evitando o sofrimento, e isso estava prejudicando seu desenvolvimento espiritual. Sofrimento não é defeito na vida cristã. É ingrediente essencial para a maturidade espiritual. E ainda que era filho,
contudo aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Em Hebreus 5:8. Se Jesus aprendeu através do sofrimento, como você espera crescer sem ele? Paulo sabia que evitar sofrimento é evitar crescimento. Cristãos que fogem de dificuldades nunca desenvolvem força espiritual real. Como músculos que só crescem sob resistência, fé só se fortalece sob pressão. Bom soldado de Jesus Cristo. Soldados são treinados para suportar hardship. Não reclamam de dificuldades. Não abandonam missão quando a situação fica tough. Perseveram através de adversidade até victory. Mas muitos Christians hoje têm mentalidade de turistas espirituais, não soldiers. Querem benefits da fé without costs. Blessings without battles. Victory without warfare. Coroa without cruz. Como falta de perseverança em sofrimento manifestes? Primeiro, você abandona commitments quando eles become difficult. Job, marriage, ministry, church. Você quits quando pressure increases. Segundo, você interpreta as dificuldades como signs que você is fora da vontade de Deus. Instead of persevering through hardship, você assume que God wants you para take easier path. Terceiro, você seeks escape from all forms de discomfort. Pain avoidance becomes primary life strategy. You prioritize comfort over character, ease over growth. Quarto, você becomes bitter when God doesn't remove difficulties. Instead of asking, "What are you teaching me?" você questions, "Why are you allowing this?" Avoidance of suffering creates spiritual weakness porque growth requires resistance. Faith muscles atrophy when no challenged. Character development stagnates when você avoid all hardship. Por que Christians avoid necessary suffering? Primeiro, cultural conditioning que equates discomfort com failure. Modern society teaches que você should be able para escape all unpleasant experiences. Segundo, theological misunderstanding que sees all suffering as evil. Fails para distinguish between suffering que comes from sin and suffering que produces growth. Terceiro, lack of eternal perspective que can give meaning para temporary pain. When you can't see long-term purpose, short-term suffering seems pointless. Quarto, fear que you won't be able para handle what comes. Lack of confidence in God's grace para sustain você through trials. Como develop perseverance in suffering? Primeiro, change your perspective about hardship. See it as training, not punishment, development, not defeat. Segundo, remember que every trial has purpose. All things work together for good para those who love God, in Romanos 8:28. God is working even in your pain. Terceiro, focus on who you're becoming, not just what you're experiencing. Character development is more valuable que circumstantial comfort. Quarto, lean on God's grace during difficult times. My grace is sufficient for you, for my strength is made perfect in weakness. 2 Corinthians 12:9. Paulo endured tremendous suffering throughout his ministry. Prison, beatings, shipwreck, rejection. But these experiences strengthened him, não weakened him. They produced spiritual steel que could não be broken. When você learn para persevere through suffering, você develop resilience que nothing can shake. Faith que has been tested is faith que can be trusted. Character forged in fire is character que endures. A sexta causa da fraqueza espiritual é evitar o sofrimento necessário para o crescimento e maturidade. A sétima e última causa da fraqueza espiritual que Paulo diagnostica está em 2 Timóteo 4:5. Mas tu sê sóbrio em tudo, suporta as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Timóteo estava negligenciando seu chamado ministerial e isso estava drenando sua força espiritual. Ministério não é privilégio opcional para alguns cristãos especiais. É responsabilidade universal
para todos os filhos de Deus. Todo cristão tem uma obra para fazer, um chamado para cumprir, uma contribuição para oferecer no reino. Quando você negligencie seu ministério, algo morre dentro de você espiritualmente. É como atleta que para de treinar. Músculos se atrofiam, resistência diminui, performance declina. Cumpre o teu ministério. Não seis encontra seu ministério ou descobre seu ministério. Seis cumpre. Implies que Timóteo already knew what his ministry era. Ele just wasn't fulfilling it completely. Muitos Christians têm clear sense de calling, mas não o possuem fully. Fazem partial obedience, incomplete commitment, half-hearted dedication. E essa negligência espiritual weakens them progressively, como negligência ministerial manifests. Primeiro, você knows que God has called you para a specific purpose, mas você consistently avoid taking steps para fulfill it. Segundo, você uses busyness como excuse para não pursue your calling. I'll do it when I have more time, more resources, more preparation. Terceiro, você settles para mediocrity in whatever role you do accept. Instead of excelling in ministry opportunity, você does just enough para get by. Quarto, você avoids leadership opportunities que would stretch you. Prefers comfort zone de being follower para challenge de being leader. Negligência ministerial creates spiritual stagnation porque purpose gives life meaning. When você are not operating in your calling, you feel unfulfilled, regardless the other successes. Por que Christians neglect their ministry? Primeiro, fear the inadequacy. I'm not qualified enough, educated enough, spiritual enough. Wait para perfection que never comes. Segundo, comparison com others. Someone else could do it better. Fails para understand que God chooses based on availability, no ability. Terceiro, underestimation de personal giftings e calling. Thinks que only professionals can have real ministry impact. Quarto, distraction por lesser priorities. Good things crowd out best things. Urgent matters overshadow important purposes. Como fulfill sua ministerial responsibility? Primeiro, identify your specific calling. What has God uniquely prepared você para do? What burden or passion consistently resurfaces? Segundo, start where você are com what você have. Don't wait para perfect circumstances. Begin with small steps de obedience. Terceiro, develop competencies que your calling requires. If God has called você para teach, improve teaching skills. If para lead, develop leadership abilities. Quarto, persist through obstacles e setbacks. Every meaningful ministry faces opposition. Perseverance distinguishes those who fulfill calling from those who abandon it. Paulo fulfilled his ministry completely. I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Em 2 Timóteo 4:7. No regrets. No incomplete business. Full obedience. When você actively pursues seu ministry calling, spiritual energy increases, purpose energizes, meaning motivates, fulfillment strengthens, as 7 causas de spiritual weakness, segundo Paulo, em 2 Timóteo são fear que paralyzes, shame de testimony, negligência das escrituras, wrong companionships, world love, avoidance de suffering e ministerial negligence. Note-se que none dessas causas são external forces que você cannot control. All são internal choices que você make. All são correctable through decisive action e spiritual discipline. Spiritual weakness não é permanent condition. É correctable problem, mas requires honest diagnosis e committed treatment. Se você recognized yourself in these spiritual weakness patterns, se you want para recover força espiritual que você once had, ou develop strength que você never experienced.
Livre nos comentários. Quero força espiritual renovada. Share esta message com someone else who struggles com spiritual weakness. E esteja com nós nas cartas de Paulo, onde we strengthen Christians who want para live com poder real. Paulo's diagnosis é complete. His prescription é available. Your spiritual strength can be restored. Mas restoration requires action on your part. The choice é yours. Remain weak or become strong, continuing patterns que drain spiritual energy or adopt habits que build spiritual power. Spiritual strength não é accident. É achievement que comes através de intentional choices e consistent disciplines. What will você choose?